Meus irmãos, a paz do Senhor. Convido os irmãos de pé para a gente estar fazendo uma oração, dando abertura a mais uma escola bíblica dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa reunidos para aprendermos da Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, nos ajude a entender e compreender o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Aproveitando os irmãos de pé, vamos para a leitura da nossa lição, a lição de número 3, a mensagem das bem-aventuranças. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanham. O texto áureo diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. Verdade aplicada. As bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. Os textos de referência está registrado em Mateus, capítulo 5, do verso 4 ao 10. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Quero convidar aqui o pastor Enéas, nosso professor nesta manhã. A paz do Senhor a todos. Como já foram feitas as leituras, podeis tomar os vossos assentos. Sou grato a Deus por essa oportunidade que temos de estar em sua presença mais uma vez para aprender da sua palavra, juntamente com os irmãos. E hoje nós vamos falar um pouco da lição 3, a mensagem das bem-aventuranças. É um trecho do Sermão do Monte. Como o trimestre fala o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Essa lição de hoje traz alguns versículos encontrados neste sermão. Mateus capítulo 5, a seguir. Nós temos 3 principais objetivos nessa manhã. Apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Então, quando temos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que apresentar essas virtudes para demonstrar que estamos alicerçados em Cristo Jesus. O segundo objetivo é destacar as virtudes que tratam da vida prática, a vida diária, a vida cotidiana. E, por último, mostrar o estilo de vida diferenciado do Mestre. Então, nós vamos ver bem-aventuranças ligadas a cada um desses tópicos principais. As bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Jesus Cristo são contrários àqueles adotados pelo mundo. Logo aqui na introdução, nós temos um choque de realidade. A vida cristã ela é uma vida contrária àquela que é vivida lá fora, pelo mundo, por aqueles que ainda não abraçaram a fé em Cristo. E Jesus, ele lança isso aos seus discípulos de uma maneira clara. Ele deixa isso explícito no início da caminhada. Por quê? Muitas pessoas, quando vêm em busca do Evangelho, só querem as facilidades. Muitas pessoas, quando vêm em busca de Deus, é porque já está nas últimas, por uma dificuldade financeira, espiritual, uma dificuldade familiar, enfim. Só procura Jesus, só procura a Deus nestes momentos. Mas Cristo também deixa claro que mesmo com Ele, muitas vezes ainda haverá provações, perseguições, choro, tribulações.
Mas ele, para fortalecer a fé desses, ele agora vai falar das bem-aventuranças. E é bom frisarmos que no período de Cristo, quando ele esteve na terra, o contexto histórico, Israel estava sob o domínio romano. E havia entre eles pessoas que eram contra e lutavam contra isso. Eram contra o domínio romano, contra o jugo romano. E eles queriam que viesse um libertador. Tanto é que alguns dos discípulos de Jesus eram dessa seita e queriam que Jesus fosse rei, de fato. Um rei terreno. Eles pensavam que Jesus ia conquistar, derrotar os romanos, restaurar Israel à estatura de uma nação potente. E naquela época tinha esse anseio. E Jesus, com isso em mente, e conhecendo a realidade daquele povo, que muitos também eram pobres, financeiramente falando, não tinham acesso à lei, muitos eram ali à margem da sociedade. E Jesus, falando para aquela multidão, ele traz essa palavra. Só que ele traz no sentido espiritual. E o primeiro tópico aqui, o alicerce de toda a felicidade, é nós reconhecermos a pobreza espiritual, que foi muito frisada na aula anterior. E hoje nós precisamos falar novamente a respeito dela. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Mateus 5,48, Jesus fala o seguinte: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Quando termina esse capítulo das bem-aventuranças, Jesus finaliza com isso: sede vós perfeitos. Então, o que Jesus está buscando do seu discipulado, de nós cristãos, é isso, é separação, é perfeição. É o que Paulo fala em Gálatas 5:22. Se eu não me engano, eu marquei aqui. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz o seguinte. Aliás, 5:22. Não era essa a referência. Mas Paulo diz, eu acho que é aos Efésios, que nós devemos buscar a estatura de varão perfeito, para que chegamos ao conhecimento e à estatura de varão perfeito. E isso é o que nos leva a viver as leis do reino. Quando a gente começa a entender, começando pela pobreza espiritual. A pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Todas as demais se debruçam sobre ela. E pobre de espírito retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Aqui nos diz o seguinte: aqueles que são pobres em riqueza material estão perfeitamente cientes de suas deficiências monetárias. Da mesma forma, as pessoas pobres de espírito, elas estão cientes de sua carência espiritual. Então, ser pobre de espírito não é ser pobre financeiramente. É ter consciência de que precisa de Deus, precisa da pessoa de Jesus para nos ligar a Deus. Quando a gente olha para os pobres, eles têm consciência de que não tem condição, às vezes, de comprar um carro, uma casa, alguma coisa nova do ano. Ele tem ciência disso. Mas muitas vezes a pessoa pobre financeiramente não tem consciência de que ele precisa de Cristo Jesus para ligá-lo a Deus. E hoje em dia, na época de Jesus já era assim, mas hoje ainda está muito mais. Hoje se prega muito o eu, o empoderamento das classes, o que nós precisamos melhorar nós mesmos, a nossa imagem, o nosso ego.
quando o ensino de Jesus era totalmente oposto, como vimos na introdução, totalmente contrário a isso. Era substituir, o que Jesus nos ensina é substituir o ego, o eu, por ele. Porque nós somos vazios por natureza. E quando nos enchemos de nós mesmos, nos enchemos de nada. O vazio permanece. Agora, quando nós buscamos a Cristo Jesus, para preencher esse vazio aí de fato, sim, nós encontramos plena satisfação. É o que Jesus disse para aquela mulher à beira do poço, que quem tomasse daquela água, criaria em si uma fonte que jorraria e saltaria para a vida eterna. Porque agora sim, tendo Jesus em nós, nós temos abundância. E nós podemos alcançar outras pessoas. Através do evangelho, através do testemunho, através da mudança de vida. Tem pessoas que não pregam, não cantam, mas viviam uma vida desregrada lá fora. E os vizinhos olham para ele e falam, esse daí, quem viu e quem vê. A vida dele é um testemunho. Então Deus usa de várias formas e de muitas maneiras. Foi muito falado na lição anterior, eu queria dar essa refrisada, no o que é pobreza espiritual. Todos que estiveram aqui na lição passada, eu creio que aprendeu, foi muito bem explicado pelo nosso pastor Marlúcio. E a gente pode ir para o tópico 1.2. Consolo para os que choram. Jesus, ele vem trazendo pontos que tocavam aquela multidão que estava ouvindo ele. Né? Eram pessoas pobres, mas Jesus estava falando assim, olha, essa pobreza material, de riqueza, de dinheiro, não se preocupem com isso. Mas agora, se você tem consciência que você é pobre espiritual, você é bem-aventurado. Porque você vai buscar uma maneira de preencher isso, de se chegar a Deus. Você vai reconhecer que depende dele para tudo. Agora, ele toca naqueles que choram. Às vezes a pessoa chora hoje por falta de alguma coisa, pelo ente querido. Às vezes a pessoa chora, enfim, por coisas fúteis, por coisas inúteis, como uma criança que birra por causa de um brinquedo e o pai não dá. Às vezes nós também estamos na presença de Deus chorando por uma coisa que Ele não quer nos dar. Mas Jesus, quando Ele está falando desse choro, não é esse choro que eu citei. Mas Jesus está falando de um choro de arrependimento, um choro de contrição. Esse choro ele está intimamente ligado à bem-aventurança anterior. Aquela pessoa que nota que depende de Deus e que é nada sem Ele. Agora a gente reconhece isso e chora diante de Deus, falando, Pai, eu não sou nada. Assim como aqueles dois que subiram ao templo a orar. Um batia no peito dizendo tudo o que ele fazia. O outro praticamente chorava dizendo, eu reconheço que eu não sou nada, eu sou um pobre, miserável pecador. É esse choro que Jesus está se referindo. Esses que reconhecem e choram e lamentam os seus pecados diante de Deus, serão consolados. Quem nesse mundo nunca chorou? Até Jesus chorou. João 11:35 nos cita, nos relata, que ele chorou a morte de um amigo. Também chorou diante de Jerusalém, pelos pecados de Jerusalém. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Muitas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos. Mas vocês nunca deram ouvidos. Jesus estava lamentando diante de Jerusalém. Por quê? Ele disse que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E ele chorava. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar. E para isso vivem de entretenimentos para fugir de suas realidades. Como eu disse, como esse tópico está ligado ao anterior, as pessoas que não são preenchidas por Cristo Jesus quando descobrem que são pobres espirituais, essas pessoas que não reconhecem isso, elas vão buscar preencher
esse vazio com entretenimentos, seja nos vícios, seja na prostituição. Outras pessoas são viciadas até mesmo no trabalho. Por quê? Porque chega em casa, não vê satisfação, não tem amigos, não tem amizade. E aí são os chamados workaholics, viciados no trabalho. Porque é onde ele mantém a cabeça dele ocupada, a mente dele ocupada. Então hoje as pessoas buscam várias maneiras de fugir da realidade. E agora eu creio que isso vai caminhar para um desfecho ainda pior, com a ascensão do chamado metaverso. Quantos aqui já ouviram falar? Metaverso. Você que está me assistindo pela internet, quase 100% de certeza que você já ouviu. E dos que estão, alguns também já ouviram. O que é isso? É um universo simulado. A gente já viu aqueles joguinhos que a gente vê muitos vídeos de pessoas gritando em shopping, tá? Que estão com óculos de realidade virtual e veem como se fosse a realidade e ouvem. Hoje já tem pessoas que estão buscando trabalhar no metaverso, já estão fazendo testes. Estava lendo uma notícia de pessoas que fizeram o teste e acharam muito ruim. Mas isso vai caminhar para ser comum futuramente. E, se eu não me engano, tem uma igreja que foi a primeira igreja que já abriu também lá no metaverso. Eu não lembro qual é o ministério, mas já abriu uma congregação lá no metaverso. O que é isso? São cultos virtuais. A pessoa vai colocar o óculos, vai entrar num ambiente como se ele estivesse entrando aqui nessa igreja. Vai poder se assentar e tudo, mas quando ele tira o óculos, ele está no quarto dele. Assim como ele pode ir nessa igreja, ele também vai poder ir no metaverso, a boates, vai poder ir no metaverso, a qualquer lugar que ele desejar, um parque de diversão. São maneiras que o mundo está criando de entretenimento. Pessoas que não têm uma vida real, uma vida social, mas vão utilizar isso para fugir, como fuga, ao invés de buscarem a verdadeira fonte, que é Jesus. E nós precisamos buscar essas pessoas, falar para essas pessoas. Como eu citei, às vezes pregando, às vezes cantando, às vezes com o nosso testemunho de vida. Jesus disse que felizes são os que choram. Ele está falando não é de qualquer choro. Porque Isaú chorou diante de Abraão, seu pai, mas foi um choro sem arrependimento. A gente precisa frisar que esse choro que Jesus está falando é o choro pelos próprios pecados. Lucas 7, 37 e 38 fala de uma mulher. Jesus é chamado para um jantar na casa de um fariseu. E uma mulher, sabendo que ele está na casa, chega por trás, derrama um unguento nos seus pés e, chorando, enxuga os seus pés, molha os seus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Ela tinha consciência do pecado dela. E ela estava chorando, implorando perdão. E aquele fariseu que convidou Jesus para jantar, aquele fariseu que, para se mostrar, né, para mostrar à multidão, olha, eu posso convidar ele para estar na minha casa, eu posso oferecer a ele um jantar. E esse fariseu não reconhece que Jesus pode perdoar pecados. Pelo contrário, ele zomba, ele fala, olha, se esse daí fosse profeta, ele saberia quem é essa que está agora tocando ele, tocando os seus pés. E aí Jesus vai falar para ele a respeito da misericórdia. É um tópico que a gente vai ver aqui na frente. Esse choro é que Jesus está falando, o choro de reconhecimento de pecado, contrição e arrependimento. E para esse choro,
há uma bem-aventurança. Seremos consolados. O que nos faz, muitas vezes, chorar na presença de Deus é quando a gente reconhece isso daqui. Muitas vezes a gente está aqui na presença, na casa de Deus, e a gente fala, eu chorei de alegria. É contraditório, não é? Mas que alegria é essa? É quando a gente chega aqui, sente a presença de Deus tamanha, reconhece que a gente não merecia nada disso, que a sua graça nos alcançou, e aí isso nos enche de alegria. O choro é reconhecer que não merecíamos, que somos nada, que tínhamos nada, que éramos nada. Mas Ele nos alcançou com a sua infinita graça e misericórdia. E aí a gente chora. Esse choro também seremos consolados. Podemos ir para 1.3. A herança dos mansos. Acerca da mansidão, John Stott comentou: a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. Cristão que não tem uma vida transformada, desde criança eu ouço aquele ditado de cristãos lá do mato, que ninguém podia levantar a voz para ele, que ele dizia: rapaz, eu aceitei Jesus, mas meu facão não aceitou não. Esse tipo de cristão ainda não alcançou a mansidão que Jesus fala, ainda não alcançou a transformação e ainda não conhece todos os frutos do Espírito, que foi onde eu marquei Gálatas 5:22, que um dos frutos do Espírito é a mansidão. Quer dizer, o fruto do Espírito, um dos componentes do fruto, né? Que a gente se confunde com esse versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mansidão e temperança estão alinhados. Um exemplo de pessoa mansa foi Moisés. Aqui a lição nos cita Números 12:3, uma ocasião em que seus irmãos estavam contra ele. Mas Deus só fala com Moisés. Quem é Moisés para Deus estar falando com ele assim? Ele também pecou. E Deus traz uma lepra sobre Miriam. E Moisés roga a Deus por ela. Pai, sara ela. Ou seja, se fosse nós hoje, não, deixa, tá me caluniando, tá me ofendendo. Eu vou orar para matar agora, já está leproso. Mas ele foi um exemplo de mansidão. Pai, cura ela, sara ela. Outro exemplo de mansidão, Jesus, sendo preso. Chega alguém, puxa uma espada e corta a orelha daqueles que querem prender Jesus. Pedro, né? Corta a orelha, se eu não me engano, de Malco. Jesus fala: não faz isso. Pega a orelha, coloca no lugar e demonstra ali a mansidão. Um exemplo de mansidão, ele foi como ovelha muda ao matadouro. E esse exemplo ele deixa para nós. E ele ensina lá no início, no Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz é o crente que tem todo um impulso e toda paixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Há muitas ocasiões que a gente precisa esfriar a cabeça, orar, esperar passar um tempo para depois tentar resolver. Porque se não fizermos assim, agirmos no impulso, a gente termina pecando, termina deixando a mansidão e a temperança de lado. Aqui esses 3 tópicos citados, humildade de espírito.
Tem alguns versículos aqui que eu queria citar sobre a humildade de espírito. Se encontra em Provérbios. Provérbios 16 e 19, se eu não me engano, diz o seguinte: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Salomão já dizia isso. Aqui a gente liga o Sermão do Monte, Jesus falando. Então, anda lado a lado, cada um desses tópicos. E Provérbios 29 e 23 também fala da humildade de espírito. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando a gente reconhece esse alicerce, que é a nossa pobreza espiritual, aí a gente cumpre o que está em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Enquanto a gente não reconhece isso, a gente pensa, eu posso, eu consigo, eu vou tentando, eu vou dar conta. Mas quando a gente reconhece que não consegue nada, não pode nada e que Deus é tudo, aí a gente entrega nas mãos dele, descansa e ele concede. Muitas vezes além daquilo que pedimos ou pensamos. Então esses três: pobreza de espírito, chorar na presença de Deus em contrição e a herança dos mansos, a mansidão, que é herdar a terra, são virtudes que alicerçam a nossa vida cristã. Uma vida de mansidão, uma vida de contrição, uma vida de reconhecimento que Deus é que é Senhor em nossas vidas. O tópico 2, nós vamos destacar as virtudes que tratam da vida prática. O sermão em relação à vida prática. As bem-aventuranças se conectam e em cada particularidade vão conduzindo para altas dimensões aqueles que as praticam. Como eu disse, Jesus vai citando cada um desses tópicos e no final ele fecha dizendo: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Então, aqui a gente vai subindo degraus, vai nos conduzindo para altas dimensões. Primeiro a gente reconhece que precisa de Deus, depois a gente chora em contrição e agora a gente tem uma vida de mansidão. Agora, Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus justo. E nós precisamos viver em coerência com Ele. O Deus que nos chamou e Cristo Jesus. E é interessante notar que a fome e sede de justiça a qual Jesus se refere aqui é aquela transformação que acompanha a nova vida do reino. Essa fome, ela não cessa, ela flui diariamente. Jesus disse em João 7, 38 e 39, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se põe de pé e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se a gente tem fome e sede de justiça, a gente tem fome e sede de Jesus. Ele é a justiça, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação. E se nós clamamos não só por isso, mas também por justiça nesse mundo, a gente espera que um dia tudo isso cesse, o pecado, as lutas. A Bíblia diz que a natureza geme, a natureza tem essa fome, tem essa sede. E Jesus nos traz uma bem-aventurança nessa palavra. Eles serão fartos. Isso vai acontecer um dia. Um dia essa terra será plena de justiça. Um dia essa terra será plena do reino de Cristo na terra. Quando isso vai acontecer?
no milênio, a gente vai ver a terra sendo transformada literalmente. Rios serão curados, águas serão saradas, os animais serão dóceis, os homens agora terão um único rei, Cristo Jesus, e ele reinará com justiça. Haverá paz e justiça na terra. E nós que temos essa fome e essa sede, seremos fartos. Jesus está falando para um povo que se sentia humilhado pelos soldados romanos, que orava a Deus pedindo justiça para que Deus mandasse um libertador. E Jesus está falando, vocês que têm fome e sede de justiça serão fartos. Um dia eu virei a essa terra e vou sarar tudo isso. E a igreja continua com esse anseio. O mundo lá fora pergunta de uma maneira pejorativa, né? Se Deus existe, por que tanto mal, tanta catástrofe? Para eles é injusto. E nós, como cristãos, nós clamamos de uma forma contrária. Senhor, porque o Senhor existe, porque a tua misericórdia é grande, nós clamamos por justiça. Nós temos fome e sede de justiça. E a Bíblia diz em Apocalipse, quando aquelas taças e aquelas trombetas são derramadas e tocadas sobre a terra, os anjos dizem que grande e tremendo é o nosso Deus, porque agora Ele está fazendo justiça sobre a terra. Nesse dia, todos os que clamam por justiça serão fartos, serão saciados. A quarta bem-aventurança, fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça é o mesmo que desejar estar bem com Deus. Essa é uma sede que todos os crentes deveriam sentir. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, como o servo brama pela corrente das águas. Quando eu estarei no teu santo templo? Nós também temos que clamar por esse Deus, porque Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede pela presença de Deus. Assim também como clamar pela justiça divina sobre o que está acontecendo sobre a terra. Quando temos fome e sede de justiça, nós nos derramamos aos pés do Senhor e imploramos para que Ele nos fortaleça, que tire de dentro de nós todo o desejo maligno. Ter fome e sede de justiça é viver um relacionamento correto, tanto com Deus quanto com o próximo. Porque se eu tenho esse desejo dentro de mim, eu não vou querer lesar o meu irmão, não vou querer passar ele para trás. Eu vou querer ser justo também. Ontem eu estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja e falando a respeito de impostos. Nós que somos crentes, clamamos por justiça e muitas vezes queremos sonegar impostos. Cadê a justiça nisso? Enquanto estamos aqui, também somos cidadãos dessa terra. Temos que cumprir as obrigações e os deveres dessa terra. E Paulo já dizia, eu não me lembro agora em qual carta, mas ele fala o seguinte, a gente tem que pagar os impostos, porque é com eles que na época os reis pagavam os soldados, pagavam para manter a cidade em ordem. E hoje é da mesma forma, é por meio dos impostos que é mantido os serviços públicos. Precários, mas é o que temos. E se você paga imposto, é porque você tem alguma coisa. É motivo de dar graças a Deus. Se você paga IPTU, é porque você tem uma casa. Se você paga um IPVA, é porque você tem um veículo. E Jesus, estando
com Pedro, se eu não me engano. Ele manda, vai, pega lá um peixe, que vai ter uma moeda e você vai pagar para nós dois esse imposto aí. Se Jesus não se negou a pagar impostos, nós que somos seus discípulos, cadê a justiça? Nós que temos que ter fome e sede de justiça, temos que ser justos e coerentes em nossos atos e em nossa maneira de viver. Continuando, tópico 2.2, os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É interessante que os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, mas os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Vai e volta. É aquilo que Jesus disse: com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Se na hora que você estiver medindo alguém, você não tiver misericórdia, quando alguém for julgar você, ele também não terá misericórdia. Jesus cita uma parábola de um homem que tinha um servo. Esse servo devia muito dinheiro. E ele via que não tinha condição de pagar, lançou na prisão. Ele implorou, chorou, pediu perdão, e o seu senhor perdoou toda a sua dívida. Está perdoado. Ele saiu da prisão e encontrou o seu conservo, um servo menor do que ele, que lhe devia menos de 1/10 do que ele devia. E aí ele começou a fustigar esse conservo, a maltratar. Me paga. Ou seja, ele tinha uma dívida muito maior e foi perdoado, mas não perdoou aquele que tinha uma dívida menor. Cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia? Quando a gente traz para a nossa vida espiritual, a dívida que nós tínhamos para com Deus era impagável. Quem pode pagar pecado? Ninguém consegue. Só Cristo Jesus foi quem pôde pagar todos os pecados da humanidade. Hoje, qualquer que seja a dívida que colocarem diante de você, é ínfima diante do que Deus já pagou por nós. E aí a gente deve exercer a nossa misericórdia. E nós seremos alcançados por ela também. A lição nos diz o seguinte: essa bem-aventurança nos ensina que feliz é a pessoa que se coloca no lugar de outra, que se compadece, sentindo em si mesma a dor alheia. Misericórdia é muito usado hoje, tem a palavra simpatia e empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. É o mesmo que sentir misericórdia. Jesus, quando ele estava diante de uma multidão, ele se movia de íntima compaixão. Ele tinha misericórdia por aquelas pessoas, porque ele se colocava no lugar delas. E muitas vezes ele dizia: são como ovelhas que não têm pastor. Ele se colocou no nosso lugar quando se fez homem, para sentir o que sentimos. E para que nós possamos exercer misericórdia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Quando alguém vem pedir perdão, quando seja lá o que for que acontecer. Se você vê alguém, mas foi citado na lição passada, mas a gente precisa repetir. Mas fulano não merece perdão, a situação dele aí é de morte. Você se colocou no lugar dele? Se for você vai implorar por perdão também. Tinha uma colega esses dias que o pai dela se acidentou feio. Pela situação do veículo, quem estava aí morreu, mas ele não morreu. Ele fraturou as costelas e um outro osso. E aí uma colega falou assim para mim:
Não, o pai dela tá bem, só quebrou as costelas. Eu falei assim, só quebrou as costelas porque é o pai dela. Se fosse o seu, você tipo, meu pai quebrou as costelas. Se for o meu, é muita coisa. 2 costelas, 3 costelas. Mas não, só quebrou as costelas. Cadê a misericórdia? Quando a gente se coloca no lugar do outro, é que a gente vai. Se fosse eu quebrei as costelas. É muito pior. Né? Daí a gente tira. Nesses simples detalhes. Depois que eu citei isso para ela, ela ficou o dia todo encabulada com isso. Aí a outra, quando chegou para trabalhar, ela, não, me desculpa aí que eu estava comentando aqui, eu até falei que seu pai só quebrou as... Mas não era isso que eu queria dizer, foi se justificar toda. Eu falei, não, esquece isso. Mas é assim que a gente vê a vida. Quando é o outro, né? Se é o pecado do outro, mas nem merece perdão. Aquele estuprador lá, tinha que ter a pena de morte, não era não, irmão? Eu sou a favor da pena de morte, mas antes da pena tem que ter um pastor lá do lado. Você quer aceitar Jesus? Se aceitar, morre. Se não aceitar, morre também. Mas só morrer por matar não pode não. Mas se tiver alguém antes lá para pregar para ele, eu aceito. Mas o que Jesus ensina é que até esse pecado tamanho, hediondo, se ele chorar, se contristar diante de Deus, se arrepender de verdade, ele alcança a misericórdia. E para nós não merece não, né? Para nós a gente pensa que não merece. Mas o reino é diferente do padrão do mundo. Vamos correr. Tópico 2.3. Os limpos de coração. Meus irmãos, é interessante. Eu marquei tanta coisa aqui, até agora eu só li 2 referências. Quando a gente faz aqueles esboços, chega aqui e não usa metade dele, né? Desse jeito. Mas é tudo na direção do Espírito Santo. Os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como centro de nossa vida. E como se fosse o nosso intelecto, a nossa alma. E revelando como podendo ser um manancial de imoralidade e impurezas. Muitas vezes a gente vê a pessoa aqui na frente, mas só Deus de fato sabe o que se passa na sua mente, no seu coração. A gente vê Samuel quando ele vai ungir a Davi. Ele chega, vê os seus irmãos, homens altos, bonitos, de boa aparência. Esse aqui tem postura de rei, com certeza esse é o rei. E Deus diz para ele, não, pode passar o próximo. E vem outro, bonito, forte. Esse tem postura de rei, esse com certeza é o rei. E Deus diz, olha, você está vendo a aparência, mas eu olho o coração. Ele é quem conhece o coração do homem. E Jesus, estando na terra, muitas vezes, a gente vai ver na Bíblia que eles arrazoavam em seu coração, e Jesus, sabendo disso, já lhes trazia uma parábola, já lhes trazia um ensinamento. Jesus conhece o nosso coração também. E conhecendo o nosso coração, ele disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra. Porque eles tinham um ritual de sempre se lavar, se limpar antes das refeições. E porque os discípulos não faziam isso, os fariseus começaram teus discípulos não lavam a mão, não faz nada disso e tal. Jesus fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente está em rodinhas de piadas, como que o nosso coração está? Se a gente passa o dia murmurando, reclamando, como que o nosso coração está? Agora, quando a gente segue a palavra, e a Bíblia nos diz que a gente deve salmodiar, cantar, nos alegrar, tudo que é bom, justo, santo, puro, perfeito, nisso pensar. E se a gente está pensando nisso, é isso que está no nosso coração, é disso que a gente vai falar. Quando a gente se juntar, a gente vai falar de coisas boas, vai falar do céu, vai falar do reino. Agora, se a gente está
com política na cabeça. Na hora que vê o irmão, só vai falar de política. Se a gente está com inflação na cabeça, na hora que vê o irmão, só vai falar de preço, só vai falar de luta. É por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é daí que procedem as saídas da vida. Como assim as saídas da vida? A nossa boca, ela é apta para trazer vida e morte. Se a gente não vigiar no que fala. Tiago diz que a língua é como um animal difícil de domar. Assim também como é um fósforo que incendeia uma floresta. E ele ainda acrescenta, olha, o homem que consegue refrear a sua língua, esse, conseguir domar a língua, pronto, está de parabéns. Por quê? Se a gente não vigiar o que tem no coração, vai saindo pela boca. Vai saindo pela boca. Seja bênção, seja maldição. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Seja piada, seja louvor. E é por isso que a Bíblia diz, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salobra? Bênção e maldição? Não. É só daquilo que o seu coração está cheio. Então a gente precisa ser limpo. E a bem-aventurança que Jesus nos traz é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aonde tem isso? Salmo. Salmo nos diz, quem habitará no teu santo templo, no teu tabernáculo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Se a gente não for limpo e puro, não consegue ver a Deus. Amém? Vamos para o tópico 3. O tópico 3 ele nos fala de o estilo de vida diferenciado do mestre. Aqui nós vamos falar sobre os pacificadores, a perseguição por causa da justiça e o insulto por amor a Cristo. Encontra-se em destaque aqui aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida de seu mestre. Eles são rejeitados e perseguidos pelo mundo, mas Cristo os elogia, chamando de bem-aventurados. Bem-aventurados, vamos ler aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, hoje nós vivemos um mundo de guerra. Por quê? Sim, tem guerra atual, real, a gente está vendo, infelizmente. Guerra na Síria, guerra civil na Síria já faz mais de uma década. Guerra agora Rússia e Ucrânia. E a gente vê um mundo que diz que quer paz, se preparando para a guerra. Todos os anos surge um armamento maior, mais potente, mais letal. Porque, segundo eles, é uma maneira de dissuasão. Se não tiver uma bomba atômica, é fácil ser invadido por qualquer outro país. Se não tiver uma defesa antiaérea, é fácil. Se preparam para a paz, armando-se para a guerra. E para que haja paz no mundo, é preciso que o Deus de paz reine. Jesus diz, aliás, Paulo em uma de suas cartas diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vos conforte, né? Vos console. Então, essa paz que está nos cristãos, é a paz que Jesus está dizendo, se não tiver nesses pacificadores que vão fazer esses acordos de paz, se eles não têm essa paz, como eles podem trazer um acordo de paz? É por isso que o acordo deles dura 7 anos, 3 anos, uma década. De repente, surge outra guerra.
Porque eles não têm a paz verdadeira para oferecer. Então, os pacificadores que a gente vê no mundo, aqueles que, olha, fizemos o acordo de paz entre Israel e a Palestina, digamos. 20 dias depois, tá lá os palestinos jogando bomba de novo. Que foi isso? Que paz foi essa que vocês fizeram? Que acordo foi esse? Os pacificadores que Jesus está falando é aqueles que têm a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que quando alguém vem te confrontar, você responde de uma maneira tão que a pessoa desarma totalmente. Eu lembro do pastor, eu não lembro se foi o pastor Roberto de Carvalho, um pastor que veio trazer uma palavra aqui, e ele dizendo que sofreu acho que um acidente no trânsito. Ele pensou, eu vou sair daqui agora e vou acabar com esse indivíduo. Chegou lá na frente do homem, não conseguiu falar nada. Sentou, ficou sentado lá no meio-fio, umas 3 horas, até a mulher dele chegar. E aí, ou seja, o Espírito Santo de Deus evitou que ele fizesse aquilo, né? Fruto do Espírito. E ali ele demonstrou essa paz. Enquanto o outro está querendo guerra, ele foi um pacificador. Porque já há um ditado: se um não quer, 2 não brigam, né? O outro pode até tentar, mas se continuar na sua, o que é que o outro vai poder fazer? E se o outro ainda chegar a fazer alguma coisa, Jesus vai além de se bater numa face, dê a outra. Então, é desse tipo de pacificador que Jesus está falando. Esses serão chamados filhos de Deus. Por quê? Passa por situações tamanhas que alguém vai dizer, rapaz, eu acho que vocês já devem ter passado por alguma situação assim. Uma humilhação, uma coisa que alguém chega lá e fala, rapaz, se tu passar por isso, eu acho que o céu já está garantido para ti, né? Tem gente que fala, não, tu trabalha em tal lugar assim? Não, então tu já pode ir para o céu. Você falou com fulano? Você lidar com Beltrano? É uma pessoa tão arrogante? Não, então você já pode ir para o céu. É filho de Deus esse daí. Então até o mundo já tem esse ditado. Por quê? Porque reconhece que os verdadeiros pacificadores, eles têm que ter alguma coisa do céu para oferecer. Porque só palavras não alcançam. E agora, para finalizarmos, 3.2 e 3.3 são intimamente ligados. Perseguidos por causa das justiças e insultados por amor a Cristo. Domingo passado eu estava conversando com o Joésia aqui fora, né? E ele perguntando sobre aquela referência que os discípulos ficam alegres por terem apanhado. E aí a gente pesquisou até que encontramos. Eles foram presos e deram os açoites neles. E eles chegaram contando para os que estavam em casa, olha, que alegria. Hoje nós apanhamos por causa do nome de Cristo. Então, porque eles tinham conhecimento do Sermão do Monte, eles viviam o Sermão do Monte, que Jesus disse que são bem-aventurados. Eles sabiam que seriam bem-aventurados, porque estavam padecendo afrontas pelo nome de Jesus. E Cristo já havia dito, deles é o reino dos céus. Sempre que eles sofriam açoites, sofriam perseguição, eles estavam dizendo, estou garantindo mais um pedacinho meu ali no céu. Estou garantindo mais um pedacinho ali na eternidade. Hoje, se alguém nos afronta, a gente não quer ficar por baixo. A gente precisa revidar, precisa emitir uma nota, precisa fazer alguma coisa. Mas Jesus já dizia, é motivo de alegria, porque de vocês é o reino dos céus. Eles estão nos expulsando desse mundo porque esse mundo não é nosso. Esse reino não é nosso. Eles não nos reconhecem como cidadão daqui. Mas tenham em mente que sempre que vocês foram perseguidos por esta causa, por causa da justiça, ou por amor a Cristo, vocês são bem-aventurados. E o céu está garantido para vocês. Amém? Já excedeu a hora. Quero ler a conclusão. As bem-aventuranças descrevem
as bem-aventuranças descrevem o modelo para o viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos. Um viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos. Jesus faz um chamado, tem vários discípulos, e ele agora vai ensinar como é viver no reino. É o Sermão do Monte. Se você viver isso, você está respondendo a esse chamado. É sobre essa qualidade e as recompensas, tanto presentes quanto futuras, reservadas ao povo de Deus. Jesus disse que nós que deixamos casa, pai, mãe, irmãos, trabalho, riqueza, seja lá o que for, por causa dele, receberemos 100 vezes tanto nessa vida, com perseguição, e por fim a vida eterna. Então, se você perder qualquer coisa dessa, fique tranquilo. Jesus garante 100 vezes mais e por fim a vida eterna para todos vocês. Bem-aventurados sois vós, vocês que nos ouvem na internet, vocês que estão aqui, por terem aceitado a Cristo e buscando viver conforme Ele tem nos ensinado. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. E eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Irmão Israel, pastor